Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Tudo jóia aí? Bem com o senhor? Tudo jóia aí com o senhor David. E aí, professor, bom dia. Bom Ah, dia, você sabe, né, Felipão. professor? Na medida do possível. Na medida do possível, eu sei. Se respondesse outra coisa é porque tinha coisa errada, né? Se respondeu isso é porque tá tudo certo. Deixa eu abrir minha luzinha aqui. Olha, gente, coloquei alguns 300 mil co-hosts aí. Acho que vocês já perceberam, né? A galera já tá aceitando os colegas aqui. Então, Só faltou o mais importante, né, professor? É verdade, senhor David. Já não coloquei o senhor aí de co-host, hein? Mas quem mandou você ficar entrando depois, né? Deixa eu colocar aqui, ó, meio co-host. Antes você entrava mais rápido, hein? Né, que a aula demorou, a última aula demorou um pouquinho para terminar, eu fui comer um negócio, acabei me enrolando. Entendi. Mas, pô, mesmo assim, professor. Mancada da Justo. sua parte, hein? Mancada. Não, mas é que eu acho que também toda semana, se eu deixo vocês toda semana, é ruim também para vocês, né? Então eu tenho que dar uma equilibrada aí, né? Poder nunca é Tem... demais, professor. Poder nunca é demais. O cara tá vendo muito House of Cards, hein? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Preciso que vocês me comuniquem aí se tá aparecendo direitinho a minha luzinha para vocês. Tudo em ordem? E eu não consegui captar aí se são sim ou não. Sim? Sim, sim, sim. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Tinha alguma coisa no chat. Oh, meu Deus. Tô apanhando aqui pro chat hoje, hein? Ah, não. É que ele ficou aqui para baixo. Agora que eu vi aqui o comentário do Ian. E a Natália está aqui de novo, é isso? Eu vi uma Natália ali comentando. Voltou, Natália? Isso. Sim. Oh, aí sim, hein? Muito, muito bem. Que bom que você está melhor. Deve estar melhor, né? Porque voltou. Que bom que está aqui Sim, tô na indo, nossa tô aula. melhorando. Tá melhorando? Então tá bom. A voz tá boa, pelo menos. Deixa eu ver aqui as outras mensagens. Estou apanhando aqui porque eu coloquei a mensagem por... Ela tá por baixo das câmeras. Não sei por quê. É verdade, né, David? Olha só. É só você entrar rapidinho aí nas próximas salas que você pode dar o troco. Boa, boa. Vou me certificar da próxima quinta eu entrar mais cedo. Justo, nada mais justo. Gente, ó, como a gente já deu o horário aqui, vamos começar aqui devagarzinho, né, como sempre, falando um pouquinho, relembrando algumas coisinhas, etc, etc. Tá bom? Um bom dia aí para todo mundo. Eu já dei um bom dia aqui, né, mas não estavam todos. Agora, um bom dia para todo mundo que já está aí. A gente vai fazer o uso agora daquela teoria de polinômios e vamos aprender aqui a fazer mais algumas técnicas aqui para resolver equações, na verdade, tá? Quando você iguala uma função, vamos supor, você tinha lá, peraí, deixa eu mudar o traço aqui, você tinha lá f de x, por exemplo, igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Quando você queria resolver, descobrir as raízes desse polinômio, você tinha aqui, dessa função, né? Você tinha que colocar o zero aqui no lugar do f, né? Quando eu quero descobrir as raízes do polinômio, é a mesma coisa. Eu já tinha falado para vocês. Um polinômio é como se fosse uma função polinomial. Eu posso pensar assim, né? Polinômio, uma outra maneira de ver o polinômio é uma função polinomial. Então, as raízes desse polinômio é quando esse polinômio é igual a zero. Beleza?
Às vezes, esse problema vai ser apresentado para a gente com a cara do polinômio. Às vezes, você vai precisar encontrar os zeros do polinômio, as raízes do polinômio mesmo. Às vezes, você precisa encontrar as raízes da função. Mas o problema é praticamente o mesmo, tá? É só uma questão aí bem sutil de uma coisa para outra, tá? Hoje, a gente vai falar sobre equações algébricas. Equações algébricas são também chamadas de equações polinomiais. Então, vamos resolver equações que são polinômios. Polinômios iguais. Professor, o senhor está mutado. Engraçado, dessa vez eu não fiz nada, não aceitei ninguém, e mesmo assim eu fiquei mutado, né? Engraçado. Mas, ó, foi só no finalzinho assim que eu fiquei mudo, foi isso? Então tá. Acho Então, que às foi. vezes É o vai David estar que faz isso. É o David que faz isso? Olha lá, hein? Eu vou tirar o David de Pronto, co-host. sobrou para mim, sempre. Então, como que pode aparecer? Pode aparecer um polinômio igual a zero, ou pensa aqui, ó, se isso aqui é igual a 4, e eu jogo menos 4 para o outro lado, fica todo um polinômio igual a zero, porque eu joguei o 4 para o outro lado, sobrou zero aqui, né? Então, são possibilidades aí, todas elas estão conectadas. Você tem que saber se virar ali na hora para tornar o problema com a cara que te agrada, tá certo? Gente, o que vai ser importante aqui na parte das equações algébricas, né? Anotar a tarefa, né? Sempre é importante. Esse não é só das equações algébricas, mas das equações algébricas vai ser importante você saber que o grau da equação algébrica ele vai definir o número de raízes complexas. Tudo bem? Às vezes a gente tem, por exemplo, uma função de segundo grau, certo? Que poderia pensar que é uma função polinomial de segundo grau, um polinômio de segundo grau. Esse polinômio, muitas vezes, ele tem quantas raízes reais? Aí tem toda aquela discussão do delta, né? Tem duas raízes, tem uma, nenhuma real, ok. Perfeito. Ou, na verdade, não é uma, são duas iguais, né? O que vai acontecer aqui na minha teoria dos polinômios, das equações algébricas? Toda função, toda equação de grau n vai ter n raízes. Tá bom? Por quê? Porque agora as raízes elas não se restringem ao conjunto dos reais, elas se restringem ao conjunto dos complexos. Veja que quando eu tinha o delta negativo, eu não tinha raízes reais, mas eu tenho raízes complexas, né? Porque eu vou ter a raiz negativa. E aí eu vou conseguir jogar a parte negativa da raiz para fora na forma de i, e eu acabo gerando raízes complexas. Gente, está clara essa ideia? Que até então, mesmo com as de segundo grau que a gente estava trabalhando, sempre o número de raízes complexas é 2. Porque quando o delta é maior do que zero, são duas reais. Quando o delta é igual a zero, são duas reais iguais. E quando o delta é menor do que zero, são duas complexas. Tá bom? Então, vocês já estão acostumados com essa ideia. E como que vai acontecer aqui a escrita, né, de um polinômio? Todo polinômio, eu vou conseguir escrever ele como o coeficiente dominante vezes x menos uma raiz, vezes x menos outra, etc, etc. Todas as raízes eu consigo fazer isso. Onde que a gente já viu isso? Essa escrita aqui. A gente já viu isso em algum momento. Quando que a gente já viu isso? Queria que vocês me dissessem. Em equações de segundo grau. Em equações de segundo grau, quando a gente escreve ela na forma fatorada, certo? A gente viu lá na segunda aula do ano, que era a fatoração de um polinômio de segundo grau, e depois, quando estávamos estudando as funções do segundo grau, era interessante escrever assim, às vezes, quando você tinha lá que encontrar qual que era a função e você tinha as duas raízes e mais um ponto, vocês se lembram? Tinham 3 casos, a forma fatorada, a forma canônica e a forma mais clássica, né, da função de segundo grau. Então, vocês já viram, né? Por exemplo, eu consigo dizer que x ao quadrado é menos 3x mais 2 é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 2. Isso é uma coisa que a gente já tinha visto, já tinha aprendido a fazer, né? Que o a que está aqui, ó, que é 1, ele fica aqui na frente, né? Ó. Tá bom? Era a vezes x menos uma raiz vezes x menos outra. É a mesma coisa, ó. O a que está lá na frente é o que fica aqui. E aí eu vou juntando aqui um monte de x menos raiz.
Então, a diferença é que aqui, como era uma de segundo grau, tinha duas raízes. Mas se eu tiver uma de terceiro, quarto, quinto, nono grau, aí eu vou colocando o número de raízes que o grau da equação tem. Ó, o grau da equação define o número de raízes complexas. Tomar cuidado aqui para a nova mudança, né? Não são raízes reais agora, são raízes complexas nessa teoria. Tá bom? Estamos juntos por enquanto? Eu sei que está muito abstrato, vamos fazer uma aplicaçãozinha aqui, tá? Mas qualquer dúvida aqui, mesmo enquanto está mais abstrato aqui, fiquem à vontade para perguntar. Beleza? A Natália já mandou um joinha aí, show de bola. A Isa também deu uma chacoalhadinha de cabeça. O senhor David está meio estalta hoje. Tudo bem até aqui, senhor David? Mais ou menos, né? Vamos aplicar aí para ver se está tudo bem, né? Beleza, vamos aplicar aqui para ver se está tudo bem. Gente, aqui já cabe aqui a minha dica final da aula, tá? A minha dica é sempre tente fatorar. Olha só, tá bom? Esse aqui é o mantra de hoje. Sempre tente fatorar. Vocês vão ver que existem outras técnicas, mas a fatoração é mais simples. Então, se você conseguir sair por ela, vai ser um bom negócio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos resolver esta equação algébrica que a gente tem no item A. X ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Deixa eu arrumar o cubo aqui, que ele ficou meio feio, né? Não parece um 3 aqui, agora parece. Olha lá. A gente sabe fatorar isso, porque é aquela fatoração que a gente viu na primeira aula, que é a fatoração por agrupamento, tá? Eu vou pegar aqui ó, o x ao cubo e o x ao quadrado. Os dois têm x ao quadrado. Eu estou juntando aqui nesse grupinho, né? Ó, fatoração por agrupamento. Aí eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Vai sobrar um x aqui e vai sobrar um 2 aqui, com um mais no meio, né? X mais 2. E nesse grupinho aqui, ó, esse outro grupinho, eu vou colocar o menos 1 em evidência. Aí vai ficar assim, ó, menos 1 vezes x mais 2. Beleza? Vamos ver se está tudo certo. Ó, x ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes 2 é 2x ao quadrado. Tá certo? O grupinho azul tá certo. Vamos ver o verde. Menos 1 vezes x é menos x. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Tá certo também esse grupinho. Agora, olha que interessante. Nas duas, eu tenho o x mais 2 em comum. Então, é um fator comum. Eu posso colocar o x mais 2 em evidência. X mais 2 em evidência. Quem que sobra? X ao quadrado menos 1. Então, vai ficar isso daqui vezes x ao quadrado menos 1. E aí, isso daqui é igual a zero, né? Só que este rapazinho aqui, ó, eu consigo fatorar também, né? Quem que é esse aqui, ó? X ao quadrado menos 1. É o x mais y mais 1 e x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1. Perfeito. Beleza? Por que que a Isa falou isso? Porque esse carinha aqui, ó, ele tem um quadrado escondidinho, né? Ó, é uma diferença de quadrados. É um a ao quadrado menos b ao quadrado. Que a gente sabe que dá para fatorar como a soma pela diferença. A mais b vezes a menos b. Diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. É a formulazinha que a gente está usando aí. Tá bom? Olha lá. Vamos cair em mais uma técnicazinha algébrica aqui que a gente usa o ano inteiro, né? Que técnica é essa? Ó, se eu tenho um produto A vezes B vezes C e esse produto é igual a zero, o que isso significa? A gente conclui o quê? Quero ouvir, quero ouvir. Um deles é zero? Um deles é zero. A é zero. Pelo menos um deles é zero, né? Ou B é zero, ou C é zero. Lembrando que pode ser os três zeros, etc, etc, né? Às vezes, né? Depende das situações. Aqui não dá para eles serem zeros ao mesmo tempo. Mas vamos lá, ó. A é igual a zero. Então, x mais 2 é igual a zero. Ou x mais 1 é igual a zero. Ou x menos 1 é igual a zero. Vamos passar essa galera lá para o outro lado. Vamos ficar com o que? Ó? X igual a menos 2. X igual a menos 2. O mais 2 passa para o outro lado lá, fica menos 2. Ou, deixa eu juntar tudo aqui numa resposta só, né? X igual a menos 1. Ou x igual a 1. Qualquer uma destas possibilidades aqui é possível. Tá bom? Qualquer uma dessas é solução. E aí eu posso até colocar, né? Conjunto, solução. Essa é uma opção.
ou escrever até mais bonitinho aqui, né? Ó, conjunto de solução é o menos 2, menos 1, 1, porque ele pede para você encontrar a solução, né, da equação algébrica. Então tá aqui, ó, menos 2, menos 1 e 1, não errei nada, tá certinho ali, bateu pro gabarito, tá bom? Deixa eu deixar aqui, ó, para quem está copiando, enquanto eu quero saber aí se está tudo bem, né? Quero ver joinhas ou não joinhas também, joinhas negativos. David, estamos tranquilos agora? Como estamos? De boas. Então tá bom. De boas. Então tá show. Ó, eu vou apagar essa linhazinha instrução aqui, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente já tem que saber, beleza, pessoal? Olhou para esse tipo de problema, produto de várias coisas igual a zero, vai igualando cada uma delas a zero, tá bom? Classicão aí, estamos enfrentando isso aí há um bom tempo. Vamos reduzir aqui um pouquinho esse item A, né, para sobrar um espacinho aqui para a gente fazer o item B. Show de bola. E aí depois qualquer coisa também a gente reduz o item B. Vamos lá, ó. Vocês vão ver, gente, que fatorar, presta atenção no que a gente está fazendo. A gente está resolvendo esse problema fatorando, tá bom? Vocês vão ver quando não dá para fatorar o trabalho que dá. Então, quando der para fatorar, ó, mais uma vez, vou repetir aqui meu mantra de hoje. Sempre que der, primeiro tente fatorar. Primeiro sempre tente fatorar, tá bom? Porque vai reduzir aí seu tempo de resolução do exercício. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no item B. O item B ele vai sair pelo mesmo caminho, fatoração por agrupamento, tá? É sempre assim, pessoal, é fatoração por agrupamento. Ó, menos 8x igual a 4. A diferença desse aqui, ó, é que ele não está prontinho, né? Eu não estou igualando isso a zero, mas não tem problema. Faz o classicão lá, ó, joga todo mundo para o mesmo lado. 2x ao cubo mais x ao quadrado, menos 8x. O mais 4 vai virar menos 4 aqui desse lado, igual a zero. Tudo bem? E aí, o que a gente faz, né? Ó, vamos juntar aqui, ó, o x², ele está presente nesses dois aqui, né? Deixa eu mostrar aqui quem que eu estou juntando, ó. X² está presente nesses dois. E aí vai sobrar 2x aqui mais 1. Tudo bem? 2x mais 1. E aqui eu vou colocar o menos 4 em evidência. Ó, para esse grupinho aqui, ó, eu vou colocar o menos 4 em evidência. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar 2x mais 1. Ah, professor, tô meio inseguro. Será que eu fatorei direitinho? Vamos ver, ó. 2x ao cubo, x². Menos 8x, menos 4. Tá certo, tá bom? Uma coisa que seria possível você ter feito era ter colocado mais 4 aqui na frente. Aí você ia ter que trabalhar com menos 2x, menos 1. Tudo bem? Só que você ia perceber que esses fatores aqui, ó, dos dois termos, eles não são comuns. Então não valeu a pena fazer desse jeito. Aí, ao invés de colocar mais, você coloca menos aqui e troca os sinais aqui. Troca o sinal de todo mundo aqui do lado direito, né? Ó. Aí, beleza, agora casa, né? Porque agora tem aqui, ó, 2x mais 1, 2x mais 1. E aí eu vou colocar este bendito aqui em evidência. Então vai ficar assim, ó, 2x mais 1 vezes x² menos 4. E aí, agora eu queria alguém diferente da Isa respondendo. Esse x² menos 4, ele tem jeito? Peraí que o micro ficou bem baixinho. Eu acho que foi a Letícia que falou. Letícia, fala mais pertinho do micro aí. Mais 2x menos 2. Foi? Tá, eu não sei se eu entendi totalmente, mas é x mais 2, x menos 2. Acho que foi isso que você falou, né? Tá melhor agora? 2. Agora tá bem melhor. Ah, então tá bom. É isso mesmo. Então tá. Ó, obrigado, Letícia. Porque, ó, o 4, ele é 2 ao quadrado. Então fica mais uma diferença de quadrados. É a soma pela diferença. Tá bom? A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B, A menos B. A nossa classicona lá do começo do ano. Tem que começar a olhar para o 4 aqui como 2 ao quadrado já, tá? A matemática aqui, ela é um caminho meio sem volta, né? Claro que depois de alguns anos você vai esquecendo. Mas, por exemplo... hoje em dia, se eu estou andando na rua e eu vejo lá
o número de uma casa, por exemplo, é o número 144. Não tem como não pensar que é 12 ao quadrado, entendeu? Infelizmente, a matemática, ela deixa marcas aqui na gente. Mas felizmente também, né? Porque são esses padrões aí que facilitam a gente resolver exercício e se dar bem aí numa provinha, tá bom? Bom, tem uma coisinha aqui que está me incomodando ainda, mas eu vou resolver esse problema sem essa coisinha, tá bom? Olha lá, mais uma coisa, mais uma vez que a gente tem o quê? Ó, A vezes B vezes C. Beleza? Já dá para resolver esse problema, né? Por quê? Porque a gente vai descobrir ó, que 2x mais 1 é igual a 0, ou x mais 2 é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0. Pera lá. Ou x menos 2 é igual a 0. X menos 2 é igual a 0. E com isso aqui, a gente já consegue dizer que x é igual, ó, o 1 vai virar menos 1 lá do outro lado, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou x igual a menos 2, ou x igual a 2, tá? Mas eu vou apagar isso aqui, tá? Calma aí. Por quê? Já cheguei na resposta, beleza? Eu posso chegar na resposta sim. Mas eu quero chegar com um pouquinho mais de elegância. Por quê? Porque a gente viu que dá para colocar aqui, ó, alguma coisa vezes x menos uma raiz, x menos outra. É sempre x que eu estou multiplicando, tá bom? E aqui eu tenho um 2x. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 em evidência, e aí aqui vai ficar x mais meio. E aí aqui vai ficar x mais 2, e aqui vai ficar x menos 2, igual a 0. Tá bom? Se eu estou multiplicando esse carinha aqui por 2 e ele tem que dar 1, o novo valor que eu vou colocar aqui é meio, né? Ou então eu posso pensar também, já que eu vou colocar o 2 em evidência, esse 1 aqui é 2 sobre 2, né? E aí eu coloco esse 2 em evidência, sobra 1 sobre 2. Então são vários caminhos que você tem aí para chegar nesse resultado final aí que eu cheguei. Beleza? E olha as raízes lá, ó. Menos x igual a menos meio. Ou x igual a menos 2, ou x igual a 2. Na outra, a gente estava falando, esse cara é 0, esse cara é 0, esse cara é 0. Agora, eu já quero começar a usar o formato aqui da nossa função polinomial, tá bom? Da nossa equação algébrica aqui. Que sempre vai estar x menos uma raiz, x menos outra, e etc, etc. Beleza? Então, ó, se aqui está menos uma raiz, é menos menos meio, né? Que vai dar mais meio. Menos menos meio, é uma raiz. A outra raiz ó, é menos 2, porque menos menos 2 que vai dar mais 2. E essa daqui já está bonitinha, né? Ela já é 2, porque é menos a raiz. É isso que está lá na fórmula, ó. Menos a raiz, tá bom? E aí, então, a gente tem que a raiz é o 2. Tá aqui. Então, são essas aqui minhas raízes. Para deixar bonitinho, conjunto solução, menos 2, menos meio e 2. E aí, finalizamos aqui o nosso exercício B. 1B também. Então, 1A e 1B já foram para conta. Deixa eu só ver se eu não errei aqui continha. Tá tudo bonitinho. E aí, agora eu gostaria de saber aí, pessoal, que dúvidas que vocês têm. Porque a coisa aqui vai ficar mais complexa. Vai ficar mais complicada, tá bom? E aí, quem tem dúvidas, aproveita aí. Já vamos tirar. Que vai ser saudável, eu diria. Professor, eu tenho. Fala, senhor David. Se tivesse, por exemplo, no x mais 2 e no x menos 2, tivesse um número na frente do x também, aí eu teria que, tipo, trazer para frente mais multiplicar? Tipo, não sei se dá para entender o que quis dizer. Vamos supor que tivesse um alfa aqui, né? Aí você teria um 2 alfa sobre alfa. Você joga o alfa em evidência, ia ficar x mais 2 sobre alfa. Sim, mas nessa forma reduzida, tipo, que coloca o 2 ali na frente, eu teria que multiplicar esse alfa por 2 para multiplicar tudo? Teria. Porque lá Tá. na nossa fórmula, ó, só tem um carinha que tá para fora, né? Que é o AN. Tá bom? Não tem outros. O resto é tudo binômios com raízes aqui. X menos uma raiz. Tá tudo bem? Beleza, entendi, valeu. Então aí você tem que juntar todo mundo lá no AN, e é isso mesmo, essa é a ideia.
Mas veja que para resolver a equação, eu não precisava deixar aqui bonitinho. É que eu quero que vocês já vão se acostumando com essa escrita. Beleza? E estamos juntos aí. Só o senhor David vai fazer perguntas. Então tá bom, ó, vou considerar isso como estamos ok. A Letícia mandou um joinha. Quem puder mandar joinhas, mande joinhas, tá bom? Não precisa ser agora, o Diego mandou já. Mas a partir da próxima aí eu peço por gentileza, tá bom? Felipão também, tudo jóia, show de bola. Ó, então, ó, com isso a gente finaliza esse começo aqui da aula, tá bom? Que é o nosso, a ideia aqui do como escrever um polinômio na forma fatorada. E ela vai ser interessante por quê? Porque fica evidente quais são as raízes. Quando eu olhava aqui para esse problema dessa forma, ó, eu não sei quais são as raízes. Aqui também ainda não sei, né? Mas conforme eu fatoro esse polinômio, a coisa vai ficando mais interessante. E aí eu consigo já, olhando para ele fatorado, dizer na lata aqui, ó, quais são as raízes. Sem problema nenhum. Então isso vai ser interessante. Saber trabalhar com isso vai ser interessante. Bom, vamos agora aqui aos complicadores da nossa aula de hoje, né? Bora lá. Primeira coisa, se há uma raiz racional para aquele polinômio ou para aquela equação algébrica, então essa raiz ela obrigatoriamente será um divisor do A0 dividido por um divisor do AN. Vai ser a razão de um divisor do A0 pelo divisor do AN, tá? Quem é o A0? O A0 é o termo independente. Quem é o AN? É o coeficiente dominante, tá bom? Então é divisor do termo independente dividido pelo divisor do coeficiente dominante. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nisso na prática. Eu sei que esse é bem abstrato. Vamos dar uma olhadinha aqui na prática. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho uma equação do terceiro grau. Dá para resolver equação de terceiro grau? Dá. Vocês conhecem a fórmula de resolução de equação de terceiro grau? Não, não conhecem. O negócio é cabuloso, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que adotar uma nova maneira de resolver isso, uma nova estratégia, tá? O teorema que diz isso daqui, quem quiser anotar, tá bom? Quem quiser anotar, ó, se há raiz racional, então a raiz é um divisor do termo independente dividido por um divisor do coeficiente dominante. Isso é o teorema das raízes racionais, tá bom? Eu não coloco aqui porque senão fica muita informação para a lousa, para quem está vendo. O mais importante é você saber usar isso. Como se chama? É bom saber? Ok, mas não é o mais necessário. O mais necessário é saber usar isso, tá? É ter isso como estratégia. Qual que é o mantra lá da aula que eu tinha falado? Primeira coisa que tem que fazer quando vai resolver uma equação algébrica é? Fatorar. Tentar fatorar, né? Tentar fazer a fatoração por agrupamento, etc. Resolver por fatoração mesmo. Você vai acabar fatorando aqui, conforme você vai fazendo tudo. Mas é usar a fatoração que a gente conhece, a fatoração por agrupamento. Não dá para fazer isso, vocês concordam? Ó, um é 1, o outro é menos 6. Aí o outro é 11 e menos 6. Então não dá para juntar grupinho aqui. Essas coisas não estão casando, tá? Portanto, como eu não consigo fatorar, eu vou apelar aqui para o teorema das raízes racionais. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar nos possíveis raízes, nas possíveis raízes, né? Tá bom? Ou candidatas a raízes, né? Quem são elas? Não, primeiro, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar quem são os divisores de menos 6, né? Divisores de menos 6 são os números mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Tá bom? Esses são os divisores do menos 6. Quem são os divisores do 1? Né? Por que são os divisores do 1? Ó, esse 1 ele está vindo lá do comecinho, ó, ele é um coeficiente dominante. E esse menos 6 ele está vindo lá do termo independente. Beleza? Eu tenho que olhar para os divisores dos dois. E aí as nossas, aqui os divisores de 1 é só mais ou menos 1. Tá bom? E aí as nossas candidatas
as nossas candidatas a raízes são quem? Se eu pegar essa galera aqui e dividir por isso, né, como é mais e menos 1, só vai dar um jogo de sinal. Então, é o próprio conjunto dos divisores aqui, né? Ó. O mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 1. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2. Mais ou menos 3 dividido por 1 ou menos 1 é mais ou menos 3. E o do 6 aqui é a mesma coisa. Mais ou menos 6. Tá bom? Então, essas são as candidatas. São elas que eu preciso testar aí no meu polinômio e ver se elas são raízes ou não. Como que a gente testa para ver se elas são raízes? Substitui o x? Substitui no lugar do x, perfeito. Então, por exemplo, se eu quero saber se o 1, o mais 1 é raiz, é só eu colocar mais 1 aqui, né? Ó, vai ficar 1 menos 6 mais 11 menos 6. Quanto que é 1 menos 6 mais 11 menos 6? Zero. Zero. Então, significa que o 1 é o quê? O 1 é raiz, né? Ó, o P de 1 é igual a 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, menos 6. Que é igual a zero, né? Que de fato é zero. Eu estava testando, né? Para ver se era. E aí, de fato, eu consegui constatar que é zero. Então, o 1 é raiz desse polinômio, né? Isso significa que eu vou conseguir escrever esse polinômio de que maneira, né? Ó, como o P de 1 é igual a zero, eu sei que eu consigo escrever, né? Deixa eu colocar aqui para baixo, ó. Portanto, eu consigo escrever x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Eu consigo escrever isso daqui como x menos 1 vezes um quociente, vezes um q de x. Eu vou colocar aqui mais para baixo, porque senão fica muito embolotado e eu não consigo dar destaque para essa minha fala aqui, ó. E isso é bastante importante, tá? Vocês se lembram lá do teorema do resto? Quando eu vou dividir um polinômio por alguma coisa do tipo alfa menos 1, certo? Alfa menos 1 não, perdão. AX mais B, né? Que é uma coisinha assim, um polinômio do primeiro grau. Tudo bem? Quando eu vou fazer essa divisão, o resto é o P da raiz aqui do divisor. Vocês se lembram disso, do teorema do resto? De qualquer forma, mesmo para quem não se lembra, a gente tem a seguinte informação. Eu consigo escrever o polinômio como x menos uma raiz vezes outras raízes, né? Então, eu sei que eu consigo escrever, e aí não tem aqui é resto zero, né? Ó, eu escrevi isso daqui, ó. Coeficiente dominante, x menos uma raiz, x menos outra, e não tem o resto aqui, ó, não tem um mais zero, um mais r, né? Quer dizer, não tem um mais r, tem um mais zero, o resto é zero. Então, ele é divisível, esse polinômio, ele é divisível por cada um desses binômios aqui, tá bom? Que fique claro isso. Ou seja, eu tenho aqui que eu consigo dividir esse polinômio por x menos 1, então vai dar q mais resto zero, tá bom? E agora eu preciso descobrir quem é esse q, né? Como que eu descubro quem é esse Q? Pode montar a divisãozinha. Posso montar a divisãozinha. E aí eu posso montar ela como? Pelo método das chaves, certo? Mas, como isso daqui é uma divisão por uma coisa do tipo x menos alfa, eu vou fazer o Brio-Ruffini, porque eu vou ganhar velocidade resolvendo desse jeito, tá bom? Então, ó, quem é o meu alfa aqui? É o 1. Beleza? O meu polinômio aqui, ó, no Brio-Ruffini é esse, né? Eu vou colocar aqui os coeficientes dele, ó. 1, menos 6, 11 e menos 6. Tá bom? Aqui a gente sabe que vai sair o resto e que tem que ser zero, porque ele é divisível por x menos 1. Se não der zero aqui, pessoal, vocês fizeram conta errada. É bom porque acaba servindo de termômetro aí para você ver se você fez a continha certa, tá? Vamos fazer o Brio-Ruffini aqui, ó. Desce 1, aí multiplica por 1, é 1. Menos 6, mais menos 6, né? Vai dar menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Mais 11, mais 6. 6 vezes 1, 6. Menos 6, 0.
Certinho, tá bom? Sem enrosco nenhum. Portanto, ó, com isso aqui, a gente constata lá que o nosso x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6 é igual a x menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6. X ao quadrado menos 5x mais 6. Lá na tarefa, meus queridos, eu coloco isso daqui como reduzir o grau do polinômio. Porque o que a gente fez? A gente tinha um problema aqui do terceiro grau. Ó, pausem aí e deem uma olhada aqui nessa explicação que ela é importante, tá? Eu tinha um polinômio do terceiro grau. Eu percebi já que um dos fatores que compunham ele, ó, todo o polinômio, ele pode ser escrito em vários fatores aqui, ó, o coeficiente dominante e os fatores que são x menos raiz. Eu já tinha percebido um dos fatores dele, ó, que é esse aqui, ó, x menos 1. Então, quando eu reduzo, aqui eu tenho um polinômio de grau 3. Aqui é de grau 1. Como a gente tinha visto, eu preciso somar o grau desse com o desse para dar esse, né? Porque é um produto ali. Então, vai dar um polinômio de grau 2. Beleza? E aí, com o polinômio de grau 3, eu não sei trabalhar muito bem. Eu tive que chutar umas raízes lá. O meu chute foi criterioso, né? Porque eu aceitei lá eu segui o teorema das raízes racionais. No entanto, eu não sei trabalhar com polinômio de grau 3. Mas quando eu reduzi do grau 3 para um polinômio de grau 2, agora eu consigo fazer o Bhaskara aqui, fatorar, fazer soma e produto que eu quiser. Eu cheguei em um negócio que eu estou em casa. Tá bom? Tá claro esse caminho todo, pessoal? Eu sei que ele não é a coisa mais simples. Você tem que ir se acostumando com isso, né? Mas se não tiver claro algum ponto aqui, eu peço que vocês se manifestem. Tá bom? Professor, eu até entendi a passagem e tal, só que, tipo, sei lá, tá muito abstrato ainda pra mim. Eu não entendi muito bem o porquê de escolher, tipo, de descobrir tantas raízes possíveis, sabe? E, tipo, se dessa vez foi sorte que a primeira delas deu um valor legal, sabe? Não sei, não Tá. ficou muito claro. Ó, foram muitas perguntas, né? A primeira delas é, onde a gente está tentando chegar, David? A gente está tentando chegar nisso aqui, ó. Por quê? Porque aqui fica fácil ver quando que A é igual a 0, quando que B é igual a 0, quando que C é igual a 0, quando que X é igual a 0. Tudo bem? Aqui eu consigo ver quais são as raízes? Não. Quando eu escrevo dessa forma, eu consigo ver. Então, o que eu estou fazendo é encontrando as raízes para ir fatorando o meu polinômio. E aí vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo ali com ele. Tá bom? A partir do momento que eu descobri uma, eu consegui reduzir de grau 3 para grau 2. E agora eu consigo trabalhar com isso, né? Quando que esse cara aqui é igual a 0, né? Quando que esse cara é igual a 0? Não sei. Mas eu sei que ele é igual a 0 quando esse é 0 ou esse é 0. E agora, com esses dois aqui iguais a 0, eu sei trabalhar. Esse aqui é quando x é igual a 1. E esse aqui é quando x é igual a 2 ou 3. Fiz por soma e produto aqui rapidinho. Acabou. Aqui eu sabia quais eram as raízes? Não. Eu chutei uma, reduzi o grau do polinômio e consegui encontrar as outras duas. Fez sentido isso? Fez, mas tipo, na hora de testar raízes, vai dar errado algumas, né? Ou não, tipo. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, Eu já vou fazer essa discussão daqui a pouquinho, tá bom? Ah, tá, Vamos com beleza. calma. Tá, beleza, Ó, beleza. aí, o que a gente precisa saber, né? A gente quer saber quando esse cara aqui é igual a 0. Saber quando ele todo é igual a 0 é saber quando isso é 0. Quando o x menos 1 é igual a 0, eu já sei. Agora eu preciso saber o resto. Quando o resto é 0. Tá? Então eu vou fazer o cálculo aqui, ó. Eu vou tentar descobrir quando a outra parte aqui é 0. Que vai ser quando x ao quadrado menos 5x mais 6 é 0. Eu já fiz ali meio de cabeça, né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que eu estou colocando isso aqui, eu sei trabalhar com isso. Isso é uma equação de segundo grau, eu resolvo por Bhaskara. Acabou. Tá bom? Ah, professor, quero resolver por soma e produto. Beleza. Soma é 5, produto é 6, é 2 e 3. Tá bom? X é igual a 2 ou x é igual a 3. Beleza? Ah, não sei resolver por soma e produto. Sei resolver por Bhaskara. Resolve por Bhaskara, vai dar certo. Tá? Ó o Bhaskara aqui, ó. X é igual a menos b, que é 5. Mais ou menos a raiz do delta, que é b ao quadrado, vai dar 25. Menos 4 vezes a vezes c, que vai dar 24. Dividido por 2 vezes 1. Ó, 5 mais 1 dividido por 2 é 3.
5 menos 1 dividido por 2 é 2. Então é 3 ou 2 mesmo, ó. Fiz pelo Bhaskara aqui, tá bom? Então fiquem tranquilos, saía por Bhaskara também. Olha lá então, o David. Isso significa, né, quando eu olho para isso daqui e digo que as raízes são 2 e 3, significa que eu consigo fatorar esse cara aqui como x menos 2 vezes x menos 3, né? Porque é a vezes x menos 2 vezes x menos 3. O a é 1, né? Então eu vou colocar umzinho aqui vezes x menos 2 vezes x menos 3. E aí, o que isso significa, né? Isso implica em quê, na verdade? Isso implica que o meu polinômio lá do começo, ó, aí eu vou fazer aqui, vou resolver esse polinômio que eu tinha aqui, ó, que era igual a 0, né? Tudo bem? Esse era o meu problema aqui lá no começo. Isso daqui igual a 0. Isso implica que x menos 1, porque esse polinômio aqui é igual a x menos 1, vezes a fatoração desse aqui, né? Que é x menos 2 vezes x menos 3. Vezes x menos 2 vezes x menos 3 é igual a 0. Tudo bem? E agora, quando eu chego nisso daqui, eu consigo constatar. Meu conjunto solução é o conjunto com 1, 2 e 3. Beleza? E fechamos aqui a nossa questãozinha. Fim de papo. Tá? Fim de papo, vírgula, né? O David me cobrou aqui, eu vou discutir aqui um negócio com ele. O que acontece aqui, pessoal? Vamos prestar atenção em alguns detalhes aqui dessa solução, né? O que o teorema das raízes racionais ele diz? Ele diz que se existe raiz racional, ela obrigatoriamente tem essa cara, tá bom? A raiz que eu cheguei lá na resposta, essa raiz aqui, ó, que eu cheguei na resposta, perdão, essa raiz aqui, essas raízes que eu cheguei na resposta, elas são racionais? Sim. Isso é um número racional, isso é um número racional, isso é um número racional. As três são racionais. Bom, o que a gente tinha previsto? Que as raízes racionais seriam mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. A minha resposta estava na minha previsão? Sim. Por quê? Porque eu tenho um teorema que diz que se existe raiz racional, obrigatoriamente tem que ser uma dessas 4 aqui, que na verdade são 8, né? Uma dessas 8. E as 3 que eu encontrei aqui que eram racionais, todas estavam dentro do teorema, tá bom? Por que eu recomendo que vocês procedam desta maneira? Reduziu para o segundo grau? Vai e faz o Bhaskara. Porque agora tinha aqui um exercício bonitinho que tinha 3 raízes racionais. Mas geralmente você vai ter uma racional e aí você vai conseguir reduzir o grau do polinômio. Aí você vai fazer Bhaskara e vai encontrar tipo raiz de 2 e menos raiz de 2 como raízes. Ou você vai encontrar 2 números imaginários, 2 números complexos como raízes, tá bom? Com parte imaginária. Então, toma cuidado com isso, tá? Aqui, se você continuasse testando o 2, o 3, você já ia encontrar as 3 na lata. Mas, geralmente, vale a pena, tá bom? Faça esse procedimento. Reduz até a de segundo grau. Chegou na de segundo grau, faz o Bhaskara. Geralmente vai valer a pena. Porque essas que ficam para o Bhaskara podem ser raízes mais complicadas. Raízes complexas, ou complexas não reais, né? Ou podem ser raízes irracionais, tá bom? Que você não vai conseguir encontrar por esses chutes. Tamo juntos? Senhor David, que está indo um pouco em dúvida, pode falar. Eu tenho 2 dúvidas. Lembra que no início do ano, quando estava dando aula de, acho que é propriedades notáveis, sabe? Não tinha dual cubo? Eu não poderia, tipo, usar isso ao invés de ficar usando esse negócio de divisão, porque, sei lá... Produtos notáveis. Isso aqui, ó, David, x ao quadrado menos 3x mais 2, eu posso fatorar isso daqui usando o quadrado perfeito? Pode. Não posso. Isso não é um quadrado perfeito. Isso é x menos 2 vezes x menos 1. Certo? Eu tô confundindo. Esse cara aqui, ó, eu posso fatorar com quadrado perfeito. Tá bom? Quem me disse que isso aqui é um cubo perfeito? Não é. Na verdade, a gente constatou que não é um cubo perfeito. Se fosse um cubo perfeito, seria x menos 1 ao cubo, x menos 2 ao cubo, ou x menos 3 ao cubo. Não é isso. É x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Tá bom? Tá, beleza. E a outra dúvida é, tipo, por que não daria para fazer por agrupamento? Tipo, eu não poderia agrupar, tipo,
o x ao cubo e o 11x e o menos x ao quadrado e o menos 6? Tudo bem, só que aí você ia chegar numa coisa assim, ó, x vezes x mais 11, e você ia chegar em menos 6 vezes x ao quadrado, aqui é x ao quadrado mais 11, x ao quadrado mais 1. Depois eu consigo juntar o x ao quadrado mais 11 e o x ao quadrado mais 1? Não. Não consigo, tá bom? Esse é o problema. O problema não é o começo, o problema é o segundo degrau. O segundo degrau Justo. requer que você tenha esses carinhas aqui em comum, ó, tá vendo, ó? E aí, quando você tem algumas situações que você não consegue gerar esses carinhas em comum. E aí você tem que recorrer aí a alguma outra estratégia, alguma outra tática de resolução, tá bom? Então, veja, é bom que você tenha perguntado isso exatamente agora. Por quê, David? Porque eu já estou deixando claro aqui o seguinte, ó, esses dois, eles servem para qualquer polinômio. Foi lá no comecinho, quando a gente resolveu por fatoração, e aí entra a minha dica aqui. Primeiro, sempre tente fatorar. Ok. Uma vez que não deu para fatorar, a gente está vendo técnicas para conseguir resolver sem ser fatorando. Na verdade, quando eu separo em fatores, eu estou fatorando, tudo bem? Mas eu acho que está claro aqui o fatorar que eu estou falando. Fatorar por agrupamento, fatorar pelo método clássico, sem usar outros teoremas, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o teorema das raízes racionais, que é o que a gente acabou de ver. E a gente vai ver mais uma arminha aqui para resolver isso, que é o teorema das raízes complexas, tá bom? Mas eu preciso saber se está tudo ok agora com o teorema das raízes racionais, se essa nossa primeira estratégia está resolvida. Se tiver tudo ok, ó, quero joinhas aí, Natália já mandou um joinha. Se tiver tudo ok, eu passo lá para o teorema das raízes complexas. Isa deu uma chacoalhada vigorosa de cabeça ali, com certeza está super claro para ela, já pode até vir aqui no meu lugar, dar aula de teorema das raízes racionais. Quem me dera conseguir explicar o Bhaskara para os meus colegas, quem me dera. Às vezes o problema é explicar, né, Isa? Entender uma coisa e explicar é outra coisa, né? Ó, vamos lá para o nosso próximo tópico, então, tá bom? Que é uma outra técnica que a gente vai usar, um outro teorema que a gente vai usar, uma outra arma que a gente vai usar para resolver equações algébricas, tá? Gente, tem uma sutileza nesse teorema das raízes complexas, quem quiser escrever aí, tá bom? O que mais importa é o seguinte, eu já vou falar da sutileza. Decorem, o que vocês têm que saber é o seguinte, se A mais BI é raiz de um polinômio, A menos BI também é. Ponto. Tá bom? O que é isso? Significa que se um número complexo é raiz, o conjugado também é. Vem o parzinho. O número e o conjugado. Acabou. Beleza? O que vai acontecer aqui, meus queridos, que é uma sutileza desse teorema? Isso só é válido para polinômios com coeficientes reais. Beleza? Deixa eu ir lá na nossa primeira aula, que eu já tenho aqui algumas coisas prontas. Eu acho que era essa daqui. É essa daqui. Acho que é. Isso. Olha lá os polinômios que eu dei como exemplos no comecinho lá do nosso curso, né? Ó, isso é um polinômio com coeficientes reais. Tá bom? Isso é um polinômio com coeficientes reais. Esse segundo aqui já não costuma nem cair. É muito difícil alguém aqui que está aqui assistindo a aula falar para mim, ô Lucas, eu já vi um problema com essa cara aqui, ó. Acho que não. Provavelmente você viu um problema com essa cara. Tá? Raramente alguém viu um desse aqui. E mais raramente ainda, eu diria até que é praticamente impossível alguém ter visto um problema com essa cara aqui, ó, com esses coeficientes. Tá bom? Então, como os nossos problemas aqui do vestibular eles se restringem mais a essa classe aqui de polinômios, beleza? Que tem coeficientes inteiros até, com certeza eles são reais, né? Então a gente não tem muito problema aqui, você não precisa decorar essa parte aqui do teorema, coeficientes reais. Porque é meio óbvio que o problema que vai ser apresentado para vocês já tem coeficientes reais. Mas se você quiser decorar o teorema com rigor, em um polinômio com coeficientes reais, se A mais BI é raiz, A menos BI é raiz também. Tá? Se conseguir decorar isso aqui, bingo. Se não conseguir esse detalhe aí, não tem problema. Só lembrar que se um complexo é raiz, o conjugado também é. E aí, fim de papo. Beleza? Tamo juntos aqui? Tranquilo? Então tá. Tô achando o Sr. David hoje muito avoado. Não sei o que aconteceu aí na vida dele, que ele tá pensando muito na morte da bezerra, né?
E aí hoje, não sei, ele tá meio assim, respondendo com uma certa latência, uma latência maior, eu diria. Mas sem problemas, né, David? Nem todos os É dias muita a gente... abstração, professor. É muita abstração. Então tá, ó, o Ian falou que você deve estar apaixonado e a Natália falou que você brigou com a Letícia. Obrigada, gente. Ah, com a Letícia é rotina. Com a Letícia já tá acostumado, né? Mas, ó, ele não negou que ele tá apaixonado, hein, Ian? Há essa possibilidade. Segundo o Alvânio, o David tá apaixonado sim. Tá apaixonado, sim? Ó, ô louco. Bom, mas como eu não tenho um poder de cupido, né? Não adianta eu insistir nesse assunto aqui, porque eu não vou te ajudar, David. Pode ser até que eu te atrapalhe. Então, vamos voltar aqui para a matemática. Ó, então agora a gente vai resolver um probleminha usando essa nova arma, que é o do teorema das raízes complexas, tá bom? Vamos lá, ó. Ele me dá esse problema aqui, ele me dá essa equação algébrica, tá dentro do problema 1, né, ó, o enunciado do problema 1 é resolva as equações algébricas, né, então eu ainda tenho que resolver essa equação algébrica. E ele fala que o i é uma raiz desse polinômio, né? Então, como que eu vou fazer? Se eu sei que o i é raiz desse polinômio, né, então eu vou colocar aqui o meu primeiro raciocínio, ó. Se i é raiz... Quem é o conjugado do i? Menos i. Menos i. Então, o menos i é raiz. Menos i é raiz. Show. Já tenho duas raízes. Olha lá. Vamos fazer uma continha aqui básica. É um 2 mais 2 aqui que a gente vai fazer, tá? É mais ou menos isso. Esse polinômio aqui, ele tem que grau? Vamos lá num bate-volta rapidão aqui. Que grau que tem esse polinômio? 4. 4. Se eu já tenho uma raiz, eu consigo reduzir para que grau o polinômio? 3. 3. Só que eu tenho duas raízes, então eu vou conseguir reduzir de novo. Aí vai para que grau, Natália? 2. 2. Chegou no grau 2, está em casa, certo? Bhaskarazinho ou some-produtos, dependendo até do como for. Tá lindo, tá? Então, quando você olha para esse tipo de problema, você já sabe que ele está resolvido. Tá bom? Você já tem consciência que ele está resolvido, fazendo essa continha aí da soma aí. E aí eu vou falar para vocês como que vocês fazem aqui, meus queridos, o Brio-Ruffini duplo, tá bom? Ó, o meu polinômio aqui, quais são os coeficientes deles? Ó, 1, 3, 3, menos 3 e 2. Aqui é menos 3, né? Eu falei 3, mas eu escrevi certo. E quem é a minha raiz? É o i. Tudo bem? Então, estou colocando o i ali, bonitinho, para a gente fazer a redução. Vamos fazer essa redução. Ó, lembrando, sempre tem que fazer isso aqui, né? Ó, coloca a barrinha aqui, aqui vai ser 0. Aqui é o resto, né, na verdade. Só que como eu sei que ele é divisível, né? Como o i é raiz, ele é divisível por x menos i. E aí vai dar tudo certo aqui. Quando eu fizer o Brio-Ruffini, aqui tem que dar 0. Tá? Porque eu estou trabalhando com as raízes. Então, ó, vou descer o 1. Vai ficar 1 vezes i, que é i. E vai ficar i menos 3. Então, vai ficar menos 3 mais i. Beleza? Aí eu vou multiplicar esse cara aqui por i. Então, vai ficar assim, ó, menos 3i. E aí vai ficar i vezes i, que é i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Beleza? Vai ficar assim, então, ó. Menos 3 vezes i é menos 3i. E i vezes i é i ao quadrado. Mas i ao quadrado é menos 1. Vai ficar assim, ó. Menos 1 mais 3, que é 2. E menos 3i. Beleza. Agora eu vou multiplicar lá, ó. 2 vezes i é 2i. E menos 3i vai dar menos 3i ao quadrado. Menos 3i ao quadrado. Só que olha aqui, gente. I ao quadrado é igual a menos 1. Então vai ficar menos 3 vezes menos 1, que vai dar mais 3. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui, ó. 3 menos 3 vai dar 0. E o 2i vai dar 0 mais 2i. Que eu vou colocar aqui só como 2i. Pronto. 2i vezes i vai dar 2i ao quadrado. Que é a mesma coisa que 2 vezes menos 1, que é menos 2. Menos 2 mais 2 deu 0. Tá? Então esse cara aqui, ó, 2i ao quadrado é a mesma coisa que menos 2. Gente, tá claro o que foi feito aqui? Talvez tenha sido um pouquinho rápido. Eu peço que vocês se manifestem aí que eu refaço aqui sem problema nenhum.
Estamos tranquilos, então? Então tá, beleza. Olha lá, quando eu escrevo esse polinômio aqui, ó, eu vou fazer um rascunho aqui só para mostrar o que eu estou fazendo, tá? Ó, é x à quarta menos 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 3x, mais 2, tudo bem? Eu descobri que isso daqui é x menos i, vezes este polinômio aqui, né? Ó, tá bom? Porque esse é o quociente. Então, ó, esse daqui é igual a esse vezes esse mais o resto. Vocês se lembram disso? P de x é igual a d de x vezes o q de x mais o resto, né? Só que tem que tomar cuidado, porque ele está aqui no dispositivo como i, mas ele vem de um polinômio que é x menos alfa, né? O alfa vai ali, mas ele vem do x menos alfa, que é x menos i. Então, eu consigo escrever esse polinômio dessa forma, ó. Vezes 1x ao cubo mais menos 3 mais i vezes x ao quadrado, mais 2 menos 3i vezes x, e aí ficou apertado aqui, eu vou ter que espremer lá para o canto. Mais 2i. Professor, de onde que você tirou isso? Ó, coeficientes do meu quociente, né? Ó, do meu polinômio quociente, ó. Que tá aqui, ó. 1 menos 3 mais i. Olha lá, ó, 1 menos 3 mais i, 2 mais 3i, 2 menos 3i e 2i. Tá tudo aqui, ó. É o meu polinômio que é o Q, né? Eu dividi esse polinômio por esse, deu Q e resto zero. Teria um mais zero aqui, né? Mas eu não preciso colocar. Tá bom? Eu tô trabalhando só com polinômios divisíveis aqui nessa parte da teoria. Então, pessoal, o que vai acontecer? Agora eu preciso reduzir o grau desse polinômio. Vocês concordam comigo que eu preciso reduzir o grau desse polinômio? Porque ele é de grau 3, certo? Eu já sei que o menos i é a outra raiz. Então eu vou ter que montar um Breuer-Ruffini com esse cara aqui. Só que eu aproveito essa estrutura aqui, ó, e já monto um Breuer-Ruffini aqui, ó. E aí eu faço o Breuer-Ruffini aqui. Tudo bem? Faz sentido isso que eu estou falando? Então tá bom. Joinhas, vi joinhas. Olha, eu gosto muito de ver joinhas. Mas eu também gosto quando... se você tem problema, se manifeste, tá bom? Isso daí para mim é muito bom, é importante. Tá bom? Vamos lá, então vamos resolver essa partezinha aqui, ó. Agora, o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com esse novo polinômio. Então o meu resto vai ficar aqui, né? Ó. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Estou fazendo um Breuer-Ruffini em cima de outro. Eu vou apagar essa última linha aqui, porque era só para eu justificar o porquê que eu posso fazer um Breuer-Ruffini em cima do outro, tá bom? E vocês vão fazer isso aí na tarefa, inclusive. Então aproveitem essa estruturazinha. Bom, como que vai ficar? Vou baixar 1, multiplica por menos i, vai dar menos i. Menos 3 menos i é menos 3. Aí eu vou multiplicar o menos 3 por menos i, vai dar mais 3. Mais 3i, né? Perdão, vai dar mais 3i. Mais 3i menos 3i corta, sobra só o 2 aqui, ó. Tá bom? Então, fiz a continha, deu o 2 aqui no passo seguinte do Breuer-Ruffini. E aí, 2 vezes menos i é menos 2i. Menos 2i mais 2i é 0. É o que tinha que dar também, ó. Porque é divisível por aquela coisa. Tá bom? E olha que coisa mais linda, mais maravilhosa aqui que a gente chegou. Esse aqui vai ficar muito grande, então eu vou escrever aqui mais para baixo, tá? Eu descobri lá que x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a x menos i, x menos menos i, que vai virar x mais i, vezes o que sobrou aqui, né? Ó. Tá bom? Porque eu reduzi o grau desse polinômio aqui, ó. Aí vai dar x mais i vezes esse cara aqui, que é o quociente, mais o resto zero, né? Esse aqui é x ao quadrado menos 3x mais 2. X ao quadrado menos 3x mais 2. Tudo bem? E agora, meus queridos, a gente já sabe trabalhar com o polinômio de segundo grau. Então, beleza, eu já tenho duas raízes bonitinhas aqui. Deixa eu pegar uma outra cor para dar destaque. Eu já tenho duas raízes bonitinhas aqui. E aí, o que eu tenho que trabalhar? Com esse cara aqui igual a zero. O que sobrou, o polinômio de grau 2 ali, ó, igual a zero. Tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo passo. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero.
A soma é 3, o produto é 2. X é igual a 1 ou x é igual a 2. Beleza? Se x é igual a 1 ou x é igual a 2, eu finalizo aqui, né? Colocando no lugar desse carinha aí a forma fatorada do que estava faltando, né? Então, portanto, o meu polinômio lá final, se esse cara aqui, as raízes são 1 e 2, eu posso escrever no lugar dele x menos 1 vezes x menos 2. E aí acabou. Beleza? Quais são as raízes, então? Ó, conjunto solução, i menos i. Vou começar pelo menos, vai. Uma questão de toque aqui. Menos i, 1 e 2. 1 e 2. Está resolvido aqui a nossa equação algébrica também. Pessoal, estamos juntos aqui com essa explicação, com este caminho de resolução. A gente já vai discutir aí pormenores da questão. Mas eu quero saber se aqui esse caminho está claro. Ian, Natália, Diego, tranquilos? Quero mais Professor, joinhas aí, gente. Fala, senhor David. é indiferente a ordem na hora de fazer o Biorufini? Ou, tipo, se eu começasse com menos i, daria totalmente diferente? Indiferente, tá bom? Ah, tá. Esse polinômio aqui Beleza. do meio, esse degrau ia ser diferente, né? Mas isso aqui ia ser igual. Porque a Tá, ordem dos fatores beleza. não altera o produto, né? Se eu É fizer x justo. mais i, x menos i, esse cara aqui tem que ser o mesmo. Tá bom? Tá, beleza, beleza. Então tá. Aí, pessoal, qual que é a discussão aqui que eu gostaria de fazer? Quais são as outras duas raízes que eu obtive aqui? 1 e 2. Elas se encaixam em algum outro tipo de problema aí? Em algum outro teorema que a gente viu? O de verificar ali o último número e o primeiro índice. Exatamente. Coeficiente. Ó, 2 dividido por 1 pode ser 2 dividido por 1, mais ou menos, que é 2, ou 1 dividido por 1, né? Porque o outro divisor do 2 é o 1. Tudo bem? Então, as minhas possíveis raízes, elas já eram mais ou menos 1, mais ou menos 2. As possíveis raízes racionais. Olha lá o que eu obtive aqui, ó. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte exercício. Esquece que tinha esse dado aqui, ó. Dava para resolver o problema? Não. Só Por duas que não raízes. dava? Só duas Porque raízes. o Qual que é o 1 grau e do o 2, polinômio? sim. Qual que é o grau do polinômio? 4. 4. Se eu resolvo duas raízes, o que acontece com o polinômio? Aí dá para fatorar depois. Vira de grau 2, certo? Um polinômio de grau 2, como que eu resolvo? Bhaskara. Faço Bhaskara. E aí eu ia descobrir que as outras duas raízes são mais i e menos i. Tudo bem? Sim. Mesmo, está bem amarrado isso. Olha lá que é a hora da discussão. Vamos discutir. Tirar dúvida, discutir. Esse é um bom momento para isso. Estamos tranquilos? Então tá bom. Então, gente, ó, com isso eu solucionei aqui também essa equação, né? Ó, uma equação algébrica do quarto grau. Quantas raízes tinham? 4, tá? Esse vai ser seu termômetro, né? Quando você chegar ali no número de equações de raízes, que é o número de que é o grau do polinômio, tá? Gente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Tem como aqui nos nossos problemas, né, que tem coeficientes inteiros ou até que seja racionais, reais, né? Tem como eu ter, por exemplo, 3 raízes complexas não reais e uma raiz real aqui? Tem como eu ter apenas uma raiz real aqui? Eu acho que não. Porque se você vai ter complexa, tem que ser um número par, por causa do conjugado. Por causa do conjugado, tá bom?
Tem exercícios que gostam de explorar essa ideia. Eles vão falar assim, eles vão te dar essa equação e vão falar, aí tem três raízes complexas, tem uma raiz complexa. Já era, já cortou isso aí. Você já sabe que essas duas alternativas aí não são. Já aumentou sua chance de acertar. Tá bom? Então, de imediato, você consegue cortar algumas coisinhas sabendo aqui o teorema das raízes complexas. Estamos juntos até aqui, pessoal? Aqui, ó, o basicão, né? Para tudo. O grau e escrever da forma fatorada. E as duas técnicas, né? Teorema das raízes racionais, teorema das raízes complexas. Tá bom? Veja, não é tanta coisa assim. Você precisa de 2 teoremas, além de uma coisa que já é meio óbvia, assim, né? Não é tão complicado assim de você saber. Então, eu acho que é uma aula, assim, que você não precisa de tanto conteúdo. É trabalhoso resolver equação algébrica. Vocês vão ver na tarefa aí que vocês vão demorar provavelmente um pouquinho mais do que de costume. Mas, em termos de conteúdo, não é uma coisa difícil de decorar. São só 2 teoremas. Um aqui já fala do conjugado, o nome é mó bonitinho, né? Tranquilo de lidar. E o outro é mais chatinho, mas é divisor daqui, divisor daqui. Depois que você faz uns 4, 5, você nem decora assim, né? É o termo independente pelo coeficiente dominante. Não, você já olha para o último e para o primeiro e já era. Beleza? Aí tem que tomar cuidado, né? Porque vamos supor que você olha para um problema que está assim, ó, x mais x ao quadrado menos 3 menos x ao cubo, né? Menos 2x ao cubo. Aí não adianta olhar para o último, né? Para o último e para o primeiro. Porque você tem que olhar para o coeficiente dominante e para o termo independente, sempre, né? Às vezes a questão está ali para te confundir, é difícil nesse caso, mas ela pode estar ali para te confundir, tá? Então, beleza, decorou que é o primeiro e o último, tem que estar meio que intuitivo ali, que é o de maior grau e menor grau. Não precisa decorar o nome certinho. Coeficiente dominante, termo independente, beleza? Conforme vocês forem usando, vocês vão ver. O mais importante é saber usar isso aqui, tanto esse teorema quanto esse. Souber o nome do teorema, souber explicar bonitinho, coeficientes reais, blá, 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 bingo. É melhor, você se sente mais seguro, etc, etc. Mas a essência é isso aqui, ó. Se a raiz racional é divisor do A0 pelo AN, e se o número complexo é, o conjugado também é. Tá bom? Para finalizar aqui a nossa aula, eu gostaria de dizer que, veja, todos os nossos problemas, eles caíam em uma raiz, uma raiz, uma raiz. Tá vendo? Aqui ele caía em uma raiz, uma raiz, uma raiz. Beleza? Aqui também, ó, uma raiz, uma raiz, uma raiz. Todas distintas, né? E aqui a mesma coisa, ó. I, menos I, 1 e 2. Todas distintas. Agora, a gente vai resolver um exercício em que uma raiz é igual à outra. E aí eu já volto lá para a teoria e falo o que eu tenho para falar. Quando eu tenho que resolver essa equação, eu preciso deixar ela mais bonita, né? Ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x, né? Ó, eu vou passar o menos x para cá, vai ficar mais x igual a 0. Nesse caso aqui, ó, é o que eu tinha falado lá para vocês. Tentem sempre fatorar em primeiro lugar. Eu vou colocar o x em evidência. Aí vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Tá bom? Só que, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado, 1 e 1 ao quadrado. Ó. Primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é a diferença, é o quadrado da diferença, né? Ó. É x menos 1 ao quadrado. Igual a x menos 1 ao quadrado. Então, eu vou conseguir escrever isso daqui como x vezes x menos 1 ao quadrado igual a 0. Vou deixar esse rascunhozinho aqui no canto. Quem quiser também anota, tá? Olha lá, quando eu coloquei este meu polinômio aqui, né? Essa minha equação algébrica, joguei a galera para um lado e fatorei o polinômio, o que aconteceu? Ó, quais são as soluções aqui para isso? Conjunto solução é igual ao 0 e o 1 apenas, né? Quando que esse primeiro aqui é 0? Ele é 0 quando x é 0. Quando que esse aqui é 0? Quando x é 1. Acabou. Não tem outra solução, só tem duas. Veja que eu tenho duas soluções, mas eu tenho quantas raízes? Eu continuo tendo 3 raízes, tá bom?
Por que que eu tenho só duas soluções? Porque uma raiz minha é dupla, tá bom? Uma raiz que eu tenho aqui é uma raiz dupla. Ó, x vezes x menos 1 vezes x menos 1 igual a zero. Eu continuo podendo escrever daquele jeito lá do começo da aula. As minhas raízes continuam sendo, ó, eu vou até escrever mais bonito esse x aqui, ó. Quando tiver um x sozinho, é a mesma coisa que x menos zero, né? Então, ó, o zero é raiz, 1 é raiz dupla. Beleza? Espera aí que eu preciso ligar aqui o computador na tomada. Pronto. Então, o 1 aqui nesse nosso problema, ele é raiz dupla. Tem que tomar cuidado com isso. Quando eu tiver raiz dupla, raiz tripla, tudo bem? Isso vai significar que eu tenho menos soluções para a equação do que o grau do polinômio, do que o grau da equação. No entanto, aquele polinômio continua tendo o número de raízes igual ao grau do polinômio. Tá bom? Tá claro isso? A Isa eu já vi chacoalhando a cabeça. Senhor David, tá claro? Então tá bom. Então, gente, aí entra aqui a última parte aqui, ó, a última coisinha aqui da aula mesmo, né? Qual que é? Aqui, ó, que é sobre a multiplicidade da raiz. Aí eu coloquei um exemplo, na verdade, tá? Essa é uma raiz simples, ou eu também posso dizer que ela é uma raiz de multiplicidade 1, tá bom? Multiplicidade 1, ou de multiplicidade 1. Essa é uma raiz dupla. Como é que eu sei que é raiz dupla? Ó, porque tem um quadrado aqui. Significa que tem o quê? Ó, x menos 2 vezes x menos 2. Beleza? Então, isso é uma raiz dupla. Ou uma raiz de multiplicidade 2. Tá bem? E aqui, ó, tá elevado a 4. Então, é x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3. Ou seja, é uma raiz de multiplicidade 4. Pode ser que tenha lá uma raiz quádrupla, tá bom? Mas é assim, é o óbvio. Raiz é uma raiz dupla, então tem duas raízes. Raiz tripla, tem 3 raízes. Raiz de multiplicidade 2, tem duas, tá? É intuitivo, mas eu queria mostrar aqui para vocês o caso, para vocês verem que pode acontecer, de ter raiz de multiplicidade 2, multiplicidade 3, etc, etc. Tá bom? Estamos juntos? Estamos tranquilos aí? Tá. Ó, o que eu tinha de essencial para falar, eu já acabei. Se vocês quiserem, vocês podem tirar dúvidas. Então, eu vou dar esse espacinho aqui para vocês se manifestarem. Se ninguém se manifestar, eu vou resolver rapidinho aqui, ó, esse exercício G. O F, ele não dá porque ele é meio grande, tá? Mas o G aqui dá, eu consigo resolver ele com uma certa velocidade. Tá bom? Mas eu prefiro tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, se manifeste aí. Ô, professor, Fala, senhor David. não é dúvida em si, é que, tipo, eu acho que ainda não ficou muito consolidado o teorema da raiz racional, sabe? Se você pudesse resolver mais um exercício com esse teorema, eu agradeceria bastante. Tá, deixa eu ver aqui se o... Eu acho que esse aqui também usa o teorema das raízes racionais. Deixa eu ver. O G usa. O G é legal. Ó, e aí a gente vai conseguir fechar aqui bastante coisa. Primeira coisa que eu falo para vocês, fatorem, né? Tem coisa aí para fatorar? Tem o x, Tem. né? Todo mundo tem x. Então isso daqui é a mesma coisa que dizer que vou colocar o x em evidência, ó. X vezes x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 5 é igual a zero, né? Esse cara aqui, ó, é igual a zero, que é a raiz, né? É x menos zero. A gente acabou de ver um caso com ele. Beleza. Ó, esse aqui é o nosso f, né, da nossa aula. Tudo bem que tá escrito G aqui, mas ele é o nosso f. Eu dou uma ajeitada aqui antes de mandar para vocês. Bom, então eu tenho que reduzir o grau desse polinômio aqui, né? Desse pedaço aqui do meu polinômio. Esse cara aqui dá para fatorar? Dá para continuar fatorando? Não. Não, não dá para continuar fatorando. Beleza? Dá para fazer o primeiro passo lá, como o David tinha falado, mas aí você se embolota no segundo passo. Tá bom? Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa de raízes. Quem são as candidatas
Quero ouvir. Um e 5, mais 1, menos 1, mais 5, menos 5. Sim. Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Ou mais ou menos 5. São as possíveis candidatas. Tá bom? Por quê, né? Porque aqui eu tenho o 5 e 1. Quem são os divisores do 5? 5 e 1. E quem são os divisores de 1? 1. Então eu tenho que fazer 5 dividido por 1, 1 dividido por 1, que é 1 e 5. Só que como eu posso trabalhar com positivo e negativo, é mais ou menos essas raízes. Beleza? Vamos lá então. O nosso... Agora a gente vai testar aqui uma possibilidade, né? Vamos testar para o 1, por exemplo. Como é que eu testo? Eu preciso fazer o P de 1, né? Tudo bem? Eu testo aqui colocando o 1 aqui no lugar do X, né? E aí vai ficar assim, 1 menos 3 mais 1, que vai dar menos 1, mais 5, que vai dar menos 4. 1 não dá. Então vamos testar o menos 1 agora, tá bom? Menos 1 vai ficar menos 1. Aqui vai ficar menos 3, né? Porque vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar positivo, com o menos 3. E aqui menos 1. Aqui deu menos 5. Menos 5 mais 5 é 0. Então o menos 1 é raiz. Tá bom? Aí a gente pode falar assim, por inspeção, vocês vão ver que eu uso esse termo lá na tarefa, tá bom? Temos que menos 1 é raiz. Tá bom? Você não precisa ficar provando que você inspecionou, que você testou. Você só diz qual foi o caminho que você fez. Por inspeção, menos 1 é raiz. Se menos 1 é raiz, a gente vai reduzir o grau do polinômio usando o Brio-Ruffini. E no lugar do alfa, quem que estará lá? O nosso menos 1. Beleza? Bora lá. Fazer aquela reduçãozinha lá de grau de polinômio. Menos 1 aqui no lugar do alfa. Quem são os meus coeficientes? 1, menos 3, 1 e 5. 1, menos 3. Professor, 1. Oi. perdão te interromper, mas é que eu sempre me confundo nessa parte, tipo, de quem vai ser não sei se é índice, sei lá, que vai ficar ali no Brio-Ruffini, sabe? Onde ficou menos 1. Eu O sempre confundo o Brio-Ruffini, sinal. a gente está falando da divisão de x menos alfa. Quem vai para lá é o alfa. Tudo bem? O alfa é a raiz desse polinômio. Ah, tá, beleza, entendi. Quando eu tinha estiver trocado. pensando na raiz, eu já coloco a raiz. Quando eu estiver pensando no polinômio, qual que seria o polinômio? Seria x menos menos 1, né? Você concorda? Porque a Concordo. raiz é o menos 1. Então você pode pensar tanto por um caminho quanto pelo outro, sem problema nenhum. Tá bom? Vamos reduzir o grau desse polinômio aqui rapidinho. Vocês já conhecem o procedimento, então vou fazer meio rápido, tá? Divisóriazinha, aqui tem que dar 0, né? Porque a gente sabe que é divisível. 1. 1 vezes menos 1, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, 4. Mais 1, 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 5, 0. Acabou. Resolvi aqui, tá? Moral da história, né? Aquele polinômio ali, né? Ele vai ficar, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais x mais 5, é igual a x mais 1, né? Que é o menos 1 aqui, vezes x ao quadrado menos 4x mais 5. Tudo bem? E agora a gente chegou num polinômio de qual grau? Chegamos num polinômio de... Eu vou reduzir aqui, vou colocar no lugar que eu estava colocando todo o resto. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. A gente chegou num polinômio de qual grau? Num polinômio de grau 2. E com esse bendito aí, a gente sabe trabalhar, né? Então estamos tranquilos, estamos em casa. Agora é só resolver ali a parte do grau 2. Só mais um minutinho, tá bom, pessoal? Sei que a gente está chegando aqui na risca, mas mais um minutinho a gente termina aqui. Então, x ao quadrado menos 4x mais 5 é igual a 0. Esse aqui, para a gente não perder tempo, eu já vou adiantar, né, que x, vou fazer pelo Bhaskara, tá? É igual a 4 mais ou menos
raiz de 16 menos 20 dividido por 2. Então, isso daqui vai dar 4 mais ou menos 4i dividido por 2. Eu acho que é isso, se eu não errei com continha. Não, mais ou menos 2i, né? Porque aqui vai dar menos 4, a raiz de menos 4 é 2i, tá bom? E aí divido por 2, então o meu x aqui, ó, moral da história, x é igual a 2 mais ou menos i. Ou, para ficar mais bonito, ó, x é igual a 2 menos i, ou x é igual a 2 mais i. Tá bom? Ó, quais são as minhas raízes? 2 mais i, 2 menos i, o zero que estava lá no começo, né? Que eu já deixei ele de cantinho. E eu tenho aqui o menos 1 que eu encontrei no meio do caminho. Tá? Então, aquele nosso polinômio lá do começo do exercício, vamos escrever ele de uma maneira mais interessante aqui. Por fim, né? Eu posso dizer que aquele polinômiozinho lá é igual a x menos 0, né? Que é aquele x do começo. X menos menos 1, que vai virar x mais 1. X menos 2 menos i, que vai dar x menos 2 mais i, né? Porque o sinal é distribuído. Vezes x menos 2 menos i. X menos 2 menos i. Tá bom? Se você quiser, você pode colocar aqui entre parênteses também, né? Ó. Porque essa daqui é a raiz e essa daqui é a raiz. Tá? Mas aí quando você fizer a distributiva, você vai ver que vai inverter os sinais aqui e vai ficar com essa carinha aqui, ó. Tá bom? Então, mas eu vou colocar na forma de raiz, porque aí fica mais fácil da gente ver as raízes, né? 2 mais i e 2 menos i. Menos 2 mais i e menos 2 menos i. E aí, para finalizar mesmo, né? A gente nem precisava ter escrito dessa maneira. Podia já chegar aqui e mandar logo, ó. Conjunto de solução é 0, 1, menos 1, né? Menos 1, 0. Menos 1, 0. 2 mais i e 2 menos i. E aí, fim de papo. Exercício resolvido aqui. E finalizamos todas as mensagens que tinha para passar. Tá bom? Gente, é isso aí que tem para essa semana. Para quem quiser ir indo, fique à vontade, tá bom? Continuarei aqui para tirar dúvidas deste exercício e dos anteriores. Mas quem quiser ir indo, uma boa semana aí, bons estudos. Façam as listas. E é isso aí, tá bom? Estamos pertinho do final, mais 2 aulinhas, finalizamos o conteúdo. Se cuidem aí. Eu vou indo, tá, professor? Obrigadão, hein? Boa Tá semana. bom, senhor David, boa semana para você Agora também. ficou claro esse método aí que eu tava com dificuldade. Então tá Valeu. bom. Ficou claro mesmo, senão a gente conversa Ficou. um pouquinho mais. O meu medo é que provavelmente daqui uns 3 dias eu vou acabar esquecendo, mas enfim, mas eu entendi como funciona. Ó, a videoaula tá gravada lá, É, certo? sim, Tchau pro sim. senhor Aham. Felipe, boa semana. Tchau pra Letícia. Não sei se essa galera aí já saiu, mas tchau, tchau. O bom é que tá gravado, né, David? E aí tenta já fazer aí a sua tarefinha hoje, pô. Mais tardar no Vou sábado, tentar. certo? Então tá bom. Aham. Valeu, professor. Obrigadão. Imagina, boa semana, meu querido. Tchau, Natália. André, Fernanda, querem conversar alguma coisinha? Então tá bom. Ó, eu vou encerrar por aqui. Boa semaninha para vocês. Tchau, tchau, gente.